Bom, namastê, boa noite a todos. Galerinha, a parada é o seguinte, desde que eu comecei a postar, eu mudei o direcionamento das minhas publicações falando de bem-estar, saúde integrativa, alimentação melhor, hábitos saudáveis, yoga, meditação. O número de seguidores dobrou do meu Instagram, tá? Então, o que isso quer dizer? Por que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês? Porque metade dos meus seguidores atuais não conhecem o Andrade de antigamente, né? Então, por isso que eu acho importante falar um pouco de mim, né? Me apresentar para vocês que são novos, ou até pra galera antiga também, para lembrar um pouquinho do meu passado, porque às vezes você chega seguindo um cara, pô, que da hora o cara come bem, faz meditação, pratica yoga todo dia, tem uma vida saudável, mas não sabe o que eu passei, né, antes, não lembra, não conhece o passado. E quem não conhece o passado não entende o futuro, né, como dizia Chorão. Mas enfim, então começando desde a minha infância, eu sempre fui uma pessoa muito hiperativa desde moleque. Não conseguia, tinha muita dificuldade de atenção nas aulas, né? Como eu cresci muito rápido, né? Eu alcancei uma altura ainda moleque, daí eu comecei a jogar no time de basquete da cidade aqui. E tinha alguns treinos que eram aberto, né? Na quadra externa do ginásio. E os moleques me chamavam de da lua, né? Porque a lua zona tava brilhando lá, eu parava e ficava olhando pra lua, admirando. Olha a falta de foco, né, de concentração. Tá bom que sempre me chamava atenção, mas enfim, perdia a jogada, eu cagava no time e os moleques ficavam putos comigo. O da lua. E na escola, e os anos foram passando, né? Nunca consegui estudar, tinha muita dificuldade em ler livro. Meu, ansiosíssimo, né? Conectado. Mas naquela época, as preocupações da criança ansiosa era o quê? Ah, o desenho que eu tô perdendo. Ah, mas eu poderia estar brincando lá fora. Mas sempre aquela ansiedade que não te deixa você se conectar com o agora. Desde pequeno, né? Desde moleque, olha, veja bem. E, bom, fui pra faculdade, né? Que eu estudei numa das faculdades mais boêmias de São Paulo. E assim, não tenho vergonha de dizer hoje em dia, não é mais orgulho para mim, mas foi sim uma ferramenta importante no meu processo de desenvolvimento, de autoconhecimento. Mas assim, eu bebia de segunda a segunda, né? Eu achei que eu conseguia um escape para aquela hiperatividade, mas eu só tava jogando aquilo para debaixo do tapete. Graças a Deus não peguei nenhuma DP, consegui ótimos empregos e como farmacêutico, aí começa uma parte interessante, né, que eu aprendi todas as partes químicas do mundo da farmácia, dos medicamentos, como as partes naturais e energéticas, por exemplo, homeopatia, farmacognosia, fitoterapia e também síntese de fármacos, modificações moleculares, controle de qualidade e graças a Deus eu tive experiência em todos esses ramos, né? Eu trabalhei um pouquinho em cada um desse leque farmacêutico e uma coisa que foi muito tocante para mim durante a faculdade, que me colocaram nesse caminho, duas coisas na real, né? A primeira foi que eu trabalhei numa indústria farmacêutica, não vou citar o nome aqui por motivos éticos, que você acha que quem entra no ramo da saúde, entra sempre com o intuito de salvar vidas, né? Mas com o passar do tempo você vê que na verdade você só tá lá para gerar dinheiro, né? É tudo um business. A saúde no Brasil é um business. Você está vendendo remédios e empurroterapia e fabricando remédios que não curam, mas viciam as pessoas, que elas sempre voltam precisando de mais e mais e mais. E uma coisa muito marcante nessa indústria foi eu trabalhava no controle de qualidade, físico-químico e microbiológico. E tinha uma analista que fazia análise de micro que plaqueava uns remédios oncológicos, né, para câncer. Era umas ampolinhas assim, ó, de 15 ml e cada ampolinha custava uns 6 mil reais, tá? Eu lembro que a avó dela tinha câncer e ela precisava daquela medicação e essa analista pediu para todos os chefes, o representante da marca, o gerente da marca, para ver se pelo menos conseguia um desconto, né? E nada, os caras nunca liberaram. E eu lembro que, bom, todo o controle de qualidade é assim, né? Você analisa um lote inteiro
de medicamentos, foi aprovado, descarta toda aquela amostra. Então, por exemplo, se chegou 100 amostras para você, você tem que pegar do começo do lote, do meio do lote, do fim do lote. Analisa essas 3 amostras daquela amostra grande, passou, beleza, joga tudo fora. E é obrigatório você fazer isso, você não pode levar para casa, né? Eles são muito rigorosos com isso. E eu lembro que ela plaqueava chorando assim, né? Porque ela, óbvio, tudo sempre era aprovado, né? Era uma indústria muito boa assim nesse quesito. Só que nunca liberaram para ela esse medicamento e a avó dela veio a óbito, né? E não obstante, não apenas isso, eu lembro que a indústria tinha os dias de comemorar o câncer, né? Então todo mundo ia de vermelho, tirava foto na frente da empresa, comia bolo vermelho. Aí tinha o dia da diabetes, aí ia todo mundo de azul, claro, e tirava fotos, sorria. Era uma coisa bem assim, ó, negócios. Eles estavam nem aí se estavam salvando vidas, eles queriam saber de lucro, lucro, lucro. Mas enfim, cada um, né? Esse foi um ponto que me fez abrir os olhos para essa área. Falei assim, meu, eu não vou mais trabalhar em indústria, saí fora. Aí eu fui trabalhar em hospital, né? Porque, porra, você quer um negócio mais bonito do que salvar vidas dentro de um hospital. Mas antes disso, olha que irado, eu fiz um projeto voluntário, um voluntariado na Amazônia, né? A minha faculdade é presbiteriana e tinha um barco que servia de laboratório com vários andares. Embaixo tinha cestas básicas, em cima laboratório de atendimento e na parte superior ainda tinha até uma mini drogaria para dispensar fármacos para essa galera que precisava. Então a gente subia os Solimões e descia o São Francisco. Se eu tiver errado, for o contrário, me perdoe, mas eu acho que eram esses 2 rios. E a gente passou uma semana indo em lugares que só a Marinha alcançava, né, dentro da Amazônia. Eram cidades construídas, meu, em tora, assim, eles construíram casa em madeira para ficar boiando na época de enchente, porque eles ficavam meses sem ver terra, né? E imagina, eles não tinham acesso básico nenhum. E um caso que me marcou muito foi um menino, ele devia ter uns 11 anos de idade, e nesse barco tinha um consultório de dentista, né, bem pequenininho, só para emergência e arrancar, fazer extrusão, etc. E como a gente estava em estágio, né, passamos por todos os setores do barco. E eu lembro que quando eu passei os dias com a dentista lá e etc., chegou um menininho e com muita dor, e ele tava com uma inflamação, né? E como vocês sabem, a inflamação só quando inflama o dente, aquele meio fica tudo ácido, né? E a anestesia é básica, ela é alcalina. Então, base e ácido se anulam e não pegava anestesia nesse menino. E a gente explicou várias vezes, cada vez mais forte. Ela falou: esquece, não vai dar, a gente vai ter que arrancar na mão, né? Tipo, eu sei que é a mão, mas na força, sem anestesia. Explicamos pra ele com aquele zoião assim, com a boca aberta. Que a galera sabe, né, que eles não sabem quando que é o próximo barco, quando são as próximas pessoas que vão ajudá-los. E, meu, fomos na força, ela não conseguiu tirar, ela ficou segurando ele, eu tive que dar uma força para arrancar o dente. Arrancamos o dente e embaixo do dente tinha um cisto de quase 1 grama, assim, ó, desse tamanho mais ou menos, embaixo do dente. Ela tirou o cistão, falou assim, ó, esse cisto aqui, se ele estoura, ele tem 2 veias aqui embaixo, pequenininhas, que levam pro coração, poderia dar uma sepse, espalhar pro corpo inteiro, né? Uma sepse sanguínea generalizada, meu, muito perigoso, né? E o moleque lá deitado não chorou, né? Porra, sentiu uma dor enorme, aquele zoião assim olhando pra gente. Daí no final a gente fechou, demos pontos lá, fechamos o buraco, demos os medicamentos pra dor pra ele, anti-inflamatório. E meu, e eu lembro até hoje, assim, ele me abraçou com forte, assim, sabe? Moleque, e o coração dele, porra, disparado aqui no meu peito, e me agarrou. E foi aquele sentimento que eu guardei pra vida, assim, ó. É isso que eu quero trabalhar. Eu preciso salvar as pessoas precisam de ajuda. E foi isso que eu me conectei muito forte, muito forte. Mas enfim, aí voltei para a faculdade, continuei trabalhando, me formei e fui trabalhar no hospital. Trabalhei nos melhores hospitais de São Paulo por 3 anos. E a mesma história, né? Os profissionais da saúde são anjos, assim, são verdadeiros guerreiros que infelizmente estão no sistema errado, na sociedade que visa lucro, que a galera vai embora
e volta daqui meses com a mesma dor, com a mesma doença. Os médicos, eles não estão preparados para as doenças crônicas, né? Eu acho assim, a sociedade daqui separou a saúde, a sociedade em geral, né? Não apenas no Brasil, mas em várias subclasses. Então, por exemplo, farmacêutico estuda só os medicamentos, a farmacologia, o modo que os medicamentos agem no seu corpo, enquanto o nutricionista estuda apenas os alimentos, o educador físico estuda os exercícios necessários, etc. O médico diagnostica, o psicólogo os problemas da mente. E a ética profissional impede, por exemplo, do farmacêutico passar uma receita ou do nutricionista passar um exercício físico. Ou ainda, o psicólogo passar uma dieta. E a gente sabe que um problema crônico ele vem de vários fatores, né? Não é apenas um trauma emocional, por exemplo, que deixou a pessoa doente daquela forma. Tem vários pilares que juntos trazem essa patologia, essa desordem orgânica. E às vezes o médico não está preparado para um acompanhamento nutricional, não sabe, a pessoa vem falar o que ela come, ele até sabe, né, que farinha branca faz mal, mas como que ele vai fazer uma reeducação alimentar com o paciente? Ele vai prescrever medicamento e o paciente vai estar sempre voltando e ele só vai renovar a prescrição. Eu acho que na parte aguda, nas doenças que precisam, nas dores que precisam de um alívio imediato, a medicina atual é fenomenal, não tenho o que dizer, mas essa parte crônica, o ser humano como um todo, ainda toda essa parte da sociedade está andando para trás, né? A gente tem essa ética e se você entrar no ramo do outro, você acaba sendo processado, você não pode trabalhar como um estado de saúde integral, como ser humano de uma maneira inteira. Mas enfim, trabalhei por 3 anos nesse hospital e comecei a desenvolver crises de ansiedade, né? Então, como eu falei no começo, sempre fui muito ansioso desde pequeno. É normal a ansiedade, uma reação normal do corpo humano, é um estado de defesa que ativa o nosso luta ou fuga para os perigos em geral da vida, né? O ser humano só chegou nesse estado de evolução por causa de todos esses processos e mecanismos que o corpo humano possui. Então, por exemplo, se você na idade não lembrar, né, mas pensar na idade da pedra, o homem das cavernas lá colocou a mão na fogueira e queimou a mão porque não sentia dor, não tinha medo do fogo. O que acontecia? Morria, né? Não tinha hospital, não tinha o que fazer, uma queimadura de 3º grau, uma hemorragia, qualquer coisa que acontecesse naquela época, o homem morria e ia parar a evolução. Ele morto não ia conseguir perpetuar a espécie, continuar se reproduzindo e evoluindo. Então o corpo desenvolveu essas dores, né? Todo esse sistema nervoso, todo esse sistema de luta ou fuga, ansiedade, o estresse, cortisol e adrenalina, eles não são necessariamente ruins para o nosso corpo humano, mas tudo em excesso faz mal. Então, assim, trabalhando anos naquele hospital, vendo que eu não conseguia salvar ninguém diretamente, estava cada vez mais distante daquela emoção do menininho lá do quase indiozinho no Amazonas que eu ajudei a salvar. Aí as coisas começam a dar errado, né? Eu não tinha mais vontade de voltar para casa, já estava casado, já estava morando junto, apartamento e tal. E, preferia sair para beber, bebia todo dia, de segunda a segunda. E entrei no ciclo, né? E acorda, tenta treinar alguma coisinha, e come mal, come uma besteira, vai trabalhar, e trabalha até 10 horas da noite, só plantão, final de semana, feriado, e sai do serviço, vai encontrar os amigos, porque precisa de um escape, né? E bebe, volta para casa. Aí começa a se desconectar com a mulher, né? E a culpa não é dela, né? A culpa tá sempre aqui. E ainda nessa sociedade paternalista que o homem tem que ser sempre o homem da casa e não pode conversar, não pode expor suas emoções, nunca conversava e ficava jogando aquilo para debaixo do tapete. Resumindo, o que aconteceu? Crise do pânico. Galerinha, para quem já teve, eu entendo vocês. Para quem não teve, só tendo para entender. Eu acho que não existe nada pior
do que você achar que vai morrer. Primeiro que a base de todos os medos é o medo da morte, né? Por isso que nós precisamos trabalhar, nós precisamos praticar esse medo da morte, se relaxar, soltar todos os músculos do corpo, sentir-se desfazer para é uma prática de relaxamento quando você pratica a morte, né? No hinduísmo, no yoga nós temos Shavasana, a postura do cadáver, que é um relaxamento profundo que te conecta com essa sensação de perder o controle. Mas enfim, nessa ansiedade, dia após dia se acumulando, dia após dia acumulando, a primeira crise do pânico que eu tive, eu me mijei. Se não fosse a minha esposa para estar do meu lado, eu não sei o que acontecer. Porque assim, o medo extremo, ele traz duas coisas, né? Primeiro, ou te paralisa, ou segundo, ele te impulsiona. Então, no momento que você está fora da realidade, que você tá com medo, com a imaginação conturbada, com todo o seu corpo explodindo sinais para você, ou você paralisa, ou você toma uma atitude. E essa atitude nem sempre é a mais correta. Então, assim, a pessoa que tá tendo a crise, se você está do lado dela, ajuda, tenta conversar, ouve, entende que é uma crise e tenta se conectar com ela, porque ela tá a um passo de tomar uma atitude. Ou ela paralisa, ou ela toma a pior atitude que possa ter. E assim, foi a pior noite da minha vida, demorou muito. No dia seguinte, a gente precisou sair do lugar que a gente estava. Fomos para casa, eu lembro que eu fiquei ainda uns dias assim, em choque, sem entender o que estava acontecendo, achando que uma galera queria me pegar, que eles iam me matar. E olha que doido, né? Eu acho que até hoje, pô, isso deve ser uns 3 anos já. Todas as vezes que eu lembro da situação, meu coração já começa a disparar assim, ó. E quando você acha que alguém quer te matar, ela quer te matar mesmo, né? Ela quer te matar independente de onde você esteja, de onde ele vai atrás de você e você fica com aquilo na cabeça que a pessoa tá te perseguindo e se ouve um barulho é porque eles querem me matar, daí você ouve o passarinho no telhado e fala que eles vão entrar por cima porque você está conectado com a ideia de que chegou sua hora e eles querem te matar. Não sei quem são eles, nem você sabe. E enfim, é muito difícil e eu tive uma segunda vez. Então foi logo assim, ó, na semana seguinte, mesma coisa. Daí tinha um amigo meu muito próximo que conseguiu, que me levou pra casa e falou assim: meu, relaxa, tô aqui com você. E toma um banho e se toma aquele banho assim, ó, em choque. E ele não sabia o que fazer, né? É o que eu te falo. A pessoa do lado nunca sabe, ela não entende o que está se passando porque ela não está na cabeça do outro, né? Você só entende uma pessoa que tem esse tipo de distúrbio, que tem esse transtorno, quando você passa por isso. Se você só estuda, você não. Desculpa, mas é muito difícil, tá? Você pode tentar entender, mas você não vai saber o que é. Enfim, graças a Deus, ainda bem que naquela época a gente já tinha uma viagem programada e a gente estava para largar tudo porque essa vida em São Paulo não estava muito boa, não estava muito saudável e larguei carreira, larguei hospital, larguei emprego, larguei tudo e fui embora do Brasil. Fui embora do Brasil, comecei uma imigração, fui para Portugal, rumo a estudar medicina, porque como farmacêutico, como eu disse a vocês, eu não estava salvando ninguém, então eu precisava ir atrás daquele sentimento, então larguei tudo, fui para Portugal e aconteceu várias coisas, né? Várias coisas deram errado, fali, perdi muito dinheiro, me mudei várias vezes e olha que doido, né? Quando você está conectado com o momento futuro, acontecem esses transtornos de ansiedade. Você está preocupado com algo que você não consegue controlar. E você fica cada vez mais pensando naquilo, cada vez mais pensando naquilo. E nessas viagens, né, moramos em alguns lugares em Portugal, fomos parar, pelo destino, na Ilha da Madeira, né, uma ilha no meio do Atlântico, e ficamos lá por 8 meses. Foi assim, um retiro espiritual, né? Porque lá não acontece nada. Tanto que não acontece nada,
que minha mulher foi embora. Ela falou assim, meu, eu não consigo ficar aqui e vazou, assim, do dia pra noite ela simplesmente foi embora. Mudou de país e me largou lá. E, e pela primeira vez, e ela tinha caso de depressão, ó que doido, né? Ela tinha caso de depressão, ela tinha aquela vontade de não querer viver, sabe? De às vezes não conseguir levantar da cama. E ela ficou vários anos sofrendo disso, desde a infância. Melhorou um tempo quando a gente estava junto, mas começou a ter isso de novo e decidiu ir embora. Foi embora do dia pra noite e pela primeira vez na minha vida eu fiquei sozinho, né? Eu sempre tive muitos amigos, eu sempre tive pessoal de serviço. Eu faço amizade até com cachorro na rua se deixar. Se não tiver cachorro, eu encontro alguém e começo a trocar ideia. E pela primeira vez na minha vida eu fiquei sozinho, né? E, meu, aquilo pra mim foi. Eu, não, eu demorei pra entender e eu não conseguia ligar pra amigos, ligar pra família, né? Porque você começa a vibrar culpa, vibrar vergonha, né? Vários sentimentos baixos que vão te levando pro fundo do poço e quando você vê, você não tem mais fome, você não quer mais beber água. Eu trabalhava por responsabilidade, assim, e mais uma vez, nessa sociedade patriarcal que o homem não mostra sentimento, né? Tem que suprimir. Meu, vontade de chorar, mas não, tô lá forte. Aconteceu, paciência. E continuei trabalhando. É, até que chegou uma hora que não deu, né? A depressão, meu, bateu na minha porta e eu abri a porta, escancarei a porta pra ela. E pela primeira vez eu senti o que ela sentia, né? O que eu nunca entendi. Eu dei uma lambida do sorvete da depressão. Falei assim, porra, caralho, era isso que ela sentia. Então, a vida inteira. E E não tinha o que fazer, tava deprimido e a vida não tinha mais sentido, não tava comendo já fazia uns 3 dias. Graças a Deus foi pouco tempo dessa experiência e eu já meditava, né? E olha que doido, eu parei pra meditar, tentei relaxar porque não tinha escapatória, não tinha o que fazer, eu tentei trazer uma luz pra minha consciência e naquele momento eu que nunca fui uma pessoa muito religiosa, em uns minutinhos de meditação, comecei a sentir assim um arrepio no corpo inteiro e uma voz bem nítida, assim, ó, bem clara no fundo, falou assim, meu, você não tá sozinho, você não está sozinho. E eu falo pra vocês que eu não sou religioso, que eu tentei muitos anos, né, pela minha família, tentei frequentar a igreja católica, que nunca fez muito sentido, fui pro evangélico, cheguei até a ser batizado na igreja evangélica, é, frequentei templos budistas, mas nunca fui a pessoa de seguir doutrinas, né? Quando não faz sentido pra mim, desculpa, né? Eu não consigo ficar seguindo coisa pelos outros. Agora, quando a gente fala de espiritualidade, é uma coisa que está muito além da religião. É uma conexão com o todo, né? Com o universo em geral. E eu senti aquilo bem forte dentro de mim. Você não está sozinho. E foi dali que eu consegui tirar a coragem de fazer uma ligação, né? Liguei pra casa, liguei pra minha avó, falei, meu, a casa caiu, tô sozinho aqui, não sei o que fazer. E aí pela primeira vez eu chorei, pô, eu chorei pra caralho, chorei muito. Chorei, limpei tudo. E tive, e é o que eu digo, né? Quando você chega num estado desse, no fundo do poço, no fundo do poço sempre tem uma mola. Você mira nessa mola, que daí você consegue se impulsionar. Eu tinha tudo pra ser um alcoólatra na Ilha da Madeira, né? Ia viver ali, ó, trabalhando e enchendo o globo. Só que não era aquilo que eu tinha pra mim, né? Eu tinha aquele sentimento que eu senti o menininho me abraçando aquele dia na Amazônia, guardado, que eu precisava correr atrás. Então, peguei minhas coisas, fui embora. Fui embora, consegui sair dali e não foi fácil. O que eu quero dizer, o que eu quero trazer para vocês é que nunca é fácil, né? Sempre prática, prática, prática. Cheguei em Lisboa, comecei a trabalhar de Uber, né, para recomeçar, vamos recomeçar. E agora que eu não tenho família, não tenho esposa, não tenho filho, não tenho nada, eu vou trabalhar agora, vou fazer bastante dinheiro. Meu, chegava a trabalhar mais de 20 horas por dia, assim, ó, trabalhando. Aí sequei, fiquei magrelo, né, porque não comia direito, precisava trabalhar, tava agarrado no trabalho, né, foi a minha escapatória. E aqui, nesse outro fundo do poço,
que a gente planta a nossa mente, né? A gente se conecta sempre. É aquela história, o pensar é a forma da gente proteger a nossa emoção. Então, assim, desde pequeno a gente foi ensinado que o pensar é o mais importante, você tem que pensar para produzir, você tem que pensar para estudar, você tem que pensar para trabalhar, e você foi suprimindo a emoção. Então, quando a emoção surge, quando acontece um momento desse, o que você faz? Você pensa, você ativa o seu pensar, você cria esse mecanismo de defesa do corpo. Quando você pensa, você não sente, e você entra no piloto automático, naquele pensar, 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 que é extremamente prejudicial. E quando eu menos deparei, já estava bebendo de novo, já estava... Meu, ainda mais em Portugal, que uma garrafa de vinho top você acha por 2, 3 euros. Um meio litro de breja você paga 1 euro, dependendo do lugar. Enfim, quando eu cheguei de novo, mais uma vez, nesse fundão do poço, o universo jogou no meu caminho o yoga. O yoga apareceu pra mim e foi muito rápido, assim. Eu lembro que em 2 práticas eu comecei a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Comecei a entender mais as pessoas, comecei a perceber por que elas agiam do modo que elas agiam. Consegui aplicar a meditação que eu vinha tentando fazer há anos no meu dia a dia, só que não tem como, né? Você acha que está meditando. Eu acho que para entrar no estado meditativo, igual todo mundo acha, agora eu medito, não é assim, não é fácil, né? Não é do dia para noite. Tudo é prática. Da mesma forma que você ir para academia, você não vai ficar forte no dia para noite. Sua mente tem que ser treinada. Você precisa praticar isso diariamente, senão não vai conseguir, é muito compromisso, né? E o yoga apareceu na minha vida e simplesmente mudou. O porquê que eu toco tanto nessa tecla. Porque da mesma forma que o yoga mudou a minha vida, ele pode mudar mais de muita gente. E eu sim acredito que o yoga, todo mundo no mundo deveria praticar o yoga para se conhecer. O autoconhecimento é a base de qualquer cura. Você quer se curar de ansiedade, se quer se curar de depressão? Primeiro, se conheça. O autoconhecimento começa no corpo físico, o corpo mais denso. Depois do corpo físico, você tem o corpo vibracional, você tem o corpo emocional, o corpo astral, né? Então, assim, o yoga ele acessa todos esses corpos mais sutis através da prática diária. Quem vê de longe acha que os asanas, a pessoa faz apenas posturas, mas tem toda uma mentalização, ativações energéticas internas. É como se fosse uma prece com o corpo. O yoga é algo devocional, que você não conecta apenas consigo mesmo, mas você conecta todos os elementos da natureza que estão dentro de ti, ao mesmo tempo, junto com esse universo consciente que existe ao nosso redor. E infelizmente o Ocidente, né, essa parte de cada mundo, quando viu que o yoga realmente salva vidas, inflacionaram, como tudo no mundo, né? Quando eu voltei pro Brasil, a primeira coisa que eu fui foi no mercado orgânico, né, para comprar grãos e cereais, e é extremamente caro, pelo menos aqui na minha cidade, né? O que deveria ser barato pro bem-estar da população é caro por quê? Porque faz bem, porque eles preferem deixar barato miojão e bolacha recheada. E a pessoa come feliz da vida porque ela tem acesso, infelizmente é assim que funciona no Brasil, né? E quando vê, tá doente precisando de remédio. Aí quando menos espera, tá mais doente precisando de um médico. E acha que tá curado, tratou os sintomas, mas está sempre preso nesse ciclo da doença. Engana o corpo porque o medicamento atua nos sintomas, mas a causa está lá ainda e a causa só se agrava e a causa se espalha, ataca outro órgão. Quando vê, é um caso muito grave, porque ela não melhorou os hábitos de vida. E isso que eu queria falar também, e foi por causa do yoga que eu mudei meus hábitos de vida. Não foi, mas como que você vira vegetariana? Porra, eu era o cara mais churrasqueiro do mundo, né? Adorava churrascaria. Eu gostava de assumir a churrasqueira só para ficar comendo, né? Porque o churrasqueiro nunca passa fome. Quando você começa a cuidar, a se autoconhecer, você percebe o que faz bem para você e o que não faz. Eu não estou pedindo para vocês virarem vegetarianos. Eu acho assim, não existe uma dieta específica para todo mundo, né?
Cada um tem a sua individualidade. E é isso que a medicina, que é toda essa saúde atual, não trabalha. Se você vai num nutricionista e ele já puxa uma receita pronta para você, vira as costas e vai embora. Ele nem te ouviu, ele nem sabe como você é. Todos nós temos certo tipo de alergia alimentar. Se você acredita que você não tenha, você só apenas não descobriu, entendeu? Então assim, cada um precisa de uma dieta específica para o seu tipo de corpo. Você precisa de uma prática, uma rotina diária específica para o seu tipo de corpo, algo que faça bem para você. E com o tempo, esse autoconhecimento, quando você conhece o corpo, você aprende a eliminar as coisas que fazem mal para você. E é por isso que você vai cortando o álcool. É por isso que muita gente para de fumar. Eu tenho amigos que vieram falar, meu, mas para fazer yoga eu tenho que parar de fumar, senão, né, eu preciso seguir regras. Não, segue se você quiser, o yoga se adapta a você. Mas vai chegar numa hora que o seu corpo vai pedir, porque você está trabalhando com a limpeza do corpo. Quando você faz uma torção, por exemplo, no corpo, você está como se espremesse seus órgãos. Seus órgãos são como esponjas. Se você já foi comprar um pedaço de fígado no açougue, você sabe que ele tem uma consistência meio macia, né? Então, quando você torce, faz uma torção no seu corpo, você está fazendo um massageamento dos órgãos internos, expelindo toxinas que estão presas ali há muito tempo, metais pesados que estão presos no seu corpo de alimentação errada há 20, 30 anos. Você vai comendo, tomando coisa que não deve e o seu corpo não consegue eliminar, vai absorvendo, vai retendo, vai retendo, vai retendo. Você precisa de uma prática tranquila que conectada com a respiração e um objetivo e uma mentalização, você desintoxica seu corpo. Seu corpo clama por isso. E conforme você vai elevando a sua saúde, desintoxicando, chegando numa normalidade, você vai criando habilidade nesse processo de autoconhecimento. E quando você cria habilidade nesse processo de conhecimento, você pega paixão, você gosta de tomar um limãozinho espremido todo dia de manhã, você gosta de tomar mais de 2 litros d'água por dia, você não vai ficar fumando, você simplesmente corta as coisas nocivas ao seu corpo, porque assim como todas as religiões dizem, eu sempre digo, né, eu não sou contra as religiões, eu sou contra as regras que ela impõe, os tipos de regra, né, depende, mas enfim. Todas já diz na Bíblia, né, que o seu corpo é o templo divino. A divindade habita cada um de nós, é o corpo mais sutil de todos, é o espírito que está conectado com esse universo consciente, com todos nós. Quando a gente faz mal para outra pessoa, uma agressão verbal, seja lá o que for, nós estamos fazendo mal para nós mesmos, nós estamos tratando o nosso corpo mal. Tudo é vibracional, o karma, tudo que você faz vai voltar de certa forma para você. Então você aprende a eliminar esse tipo de coisa da sua vida e não é do dia para noite, né? Você não precisa sofrer. A primeira lei do yoga é o ahimsa, não violência. Você não precisa sofrer, você tem que ter o autocuidado com o seu corpo, o auto-amor, a autorresponsabilidade. Você aprende a não reagir em momentos de estresse, de tensão contra a pessoa, por exemplo. Você deixa a pessoa brigar porque tá tudo bem, porque não é a culpa dela, né? É de toda uma sociedade. Você aprende a não julgar. Eu acho assim, por muito tempo vivemos nessa sociedade patriarcal, capitalista, que você precisa trabalhar, que você precisa suprimir as emoções. E agora é a hora da gente equilibrar as coisas, né? Mas para equilibrar as coisas, não é só diminuir o patriarcado, a razão, né? O capitalismo e para colocar lado a lado. Você precisa exaltar o outro lado. Você precisa, assim, exaltar o feminino, por exemplo, que foi suprimido há muito tempo. Você precisa exaltar esse sagrado feminino, não só as mulheres em geral, mas o feminino que habita dentro de cada um de nós. Nós temos os dois polos, todo mundo tem o polo positivo, solar, racional, masculino, e o polo negativo, lunar, emocional, intuitivo, feminino. E nos conectarmos com a nossa verdadeira natureza. É isso
que está causando essa pandemia de ansiosos e deprimidos, a desconexão com o seu verdadeiro eu, né? Nós precisamos andar mais descalço na terra, respirar ar puro, meditar, nem que seja 15 minutos por dia, trazer a sua consciência para todos os momentos do seu dia, desde o acordar. Não acorde com o seu celular, não vá dormir com o celular na mão. Antes de dormir, pelo menos umas 2 horinhas sem olhar nas telinhas. Desliga as notificações, esquece, já fez o que tinha pra fazer no dia. Aquilo, ficar vendo notícia, pra quê, né? Ficar vibrando medo, ficar assistindo televisão pra ver o número de mortes subindo, não vai adiantar nada. Não é algo que está do seu controle. Quando você se conecta com essa necessidade de tentar controlar algo incontrolável que você não consegue controlar, causa esses distúrbios psicológicos, tanto de depressão quanto de ansiedade. Depressão quando você está conectado com algo que já aconteceu, e ansiedade é algo que está no tempo futuro. Trazer a consciência. O yoga não acontece apenas no tapetinho. O tapetinho você leva para todo o resto da sua vida. Você vai comer, deixa o celular longe da mesa, né? Se concentra naquele momento atual do alimento, respira, faz 1 minuto de silêncio. Na minha época, minha avó, aqui em casa a gente fazia o agradecer, né? Vamos agradecer. Aí todo mundo fechava os olhos e agradecia o alimento. Isso é um tipo de meditação, você já está pondo a sua consciência, a sua concentração no agora, né? Você não precisa falar, obrigado pela comida, é bom agradecer. Nós precisamos vibrar a gratidão, mas feche os olhos um pouquinho em cima do prato, com o celular longe de você, respira aquela fumacinha da comida pronta e perceba que até a sua boca começa a salivar, porque o seu corpo, como uma máquina perfeita, já está percebendo que você está entrando no momento da alimentação. Ele vai se preparar para o alimento. A sua digestão começa nas salivas gustativas da boca. Você não precisa, por exemplo, ficar tomando sucão para se alimentar, porque você vai estar diluindo o ácido do estômago. Você vai ser mais difícil do processo digestivo acontecer. Não obstante, coma com consciência, dá uma garfada, largue o garfo, mastigue, sinta o prazer, sinta a textura, o gosto da comida. Você entendeu? Isso é uma prática de mindfulness, de você colocar sua consciência no agora. Entendeu? Em todos os momentos da sua vida você precisa fazer isso. Se centrar no agora. Faça isso, pratique dia após dia, que com certeza você vai ser uma pessoa mais plena. Você vai trazer um estado de tranquilidade para o seu ser. Pratique o relaxamento. As pessoas, não é como eu já disse, repito mais uma vez, as pessoas não sabem relaxar. Ninguém ensina. Os nossos pais não ensinaram, na escola não ensinaram. E não é culpa deles, porque eles não sabiam. Eles também não sabiam. Mas agora, na era da informação, nessa era digital, o conhecimento está acessível a todo mundo. Só não sabe quem não quer. É fácil você abrir o Instagram, procurar uma página informativa. É fácil você pegar uma aula no YouTube. Então, assim, é hora de se mexer, porque no sofá ninguém vai se curar. Você pode ficar tomando Rivotril pro resto da vida, ou você pode mudar os seus hábitos de vida e, ao invés de vibrar culpa, insegurança e vergonha, vibre amor e gratidão. Quando você vibra esses sentimentos mais elevados, você está eliminando esses sentimentos mais baixos da sua vida, porque não vai ter espaço para eles. Mas sinta a gratidão, não é só dizer. Fecha o olho e visualiza uma luz dourada saindo do seu coração, uma luz de gratidão que vai se expandindo e vai entrando em contato com todas as células do seu corpo. Cria um campo energético da gratidão e espalhe esse campo energético para todo mundo. O mundo precisa de mais gratidão e mais amor. Quando nos curamos individualmente, nós estamos trabalhando para a cura planetária, tá? Esse foi um pouquinho da minha história, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, entre em contato comigo que eu vou estar sempre disponível a responder. Gratidão e namastê!